Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor que nos alcançou, Pai. Obrigada, Pai, porque podemos estar diante de ti, sem culpa, sem pecado, livres, limpos, sarados. Obrigada porque em ti, Pai, somos justiça de Deus. Obrigada pela convicção de quem nós somos em ti, daquilo que podemos e daquilo que nós temos. Magnifica a tua palavra, Senhor. Magnifica a tua palavra. Obrigada, Pai, por uma atmosfera de cura, de milagres. Obrigada por respostas chegando. Obrigada, Pai, porque aqui há pessoas sedentas, com fome e sede de ti. Obrigada, Pai. Queima em nós paixão por ti. Paixão por esta palavra, sede e fome. Pai, é isso que eu te peço, Pai. No nome de Jesus, obrigada. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e não há outro. Não há outro Deus como tu. Santo como tu. Não há outro, Pai. Por isso nós nos rendemos, nós nos prostramos e reconhecemos que só em ti, Senhor. Toda honra, toda glória somente a ti, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Amém. Amém. Obrigada. Olá, boa noite aos irmãos. É um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade, a confiança, dizer que eu amo os irmãos, eu amo estar aqui congregando com vocês. Obrigada por fazer parte da minha família em Brasília, amém? Quando cheguei aqui, irmãos, lá em 2016, logo em 2017 eu iniciei o Rema. E desde esse momento que eu iniciei nessa escola, minha vida nunca mais foi a mesma. Ô, Pai bom, foi um divisor de águas na minha vida. Como é bom se submeter, receber aquilo que essa escola tem para nos dar, amém? Alguns irmãos aqui fizeram parte da minha turma, né? Tiago, Dominique, irmã Silvana, Carol, Guga, fizeram parte da minha turma. Que bênção, né? Essa turma é uma turma de sucesso, de peso. Obrigada, Pai. E eu sei que alguns irmãos, quando começam no Rema, e as inscrições estão abertas, as matrículas, né? Estão abertas, você pode se inscrever, você não vai se arrepender. É o melhor investimento que você vai fazer. É um investimento eterno. Não é algo que você vai fazer para médio, longo, curto prazo. É eterno. Faça, querido, não tenha dúvida. Não pense que isso vai atrapalhar, por acaso, os seus planos materiais. De forma nenhuma. Só vai acrescentar. O seu potencial vai ser, sei lá, dobrado, né? Ao quadrado, enfim, ao cubo, enfim. Você vai avançar muito mais rápido naquilo que Deus tem para você. E no Rema, uma das matérias que mais me impactaram, que marcou assim a minha vida, né, vamos dizer, foi doutrinas básicas. Para alguns, né, fundamentos da fé, justiça de Deus, realidade da nova criação. E para mim foi doutrinas básicas. E eu não vou ficar contando aqui os meus testemunhos. A gente marca um café, eu conto para te dar umas risadas. Mas quando eu recebi essa palavra, quando eu cheguei no Rema, quando eu cheguei, né, nessa escola, nessa igreja, eu estava com muitas dúvidas, com muitas doutrinas, ensinos que eu havia recebido durante toda a minha vida. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. E durante toda a minha vida eu fui recebendo vários tipos de ensinos, de doutrinas. E aquilo trazia uma confusão, dúvidas a respeito de Deus, a respeito de várias coisas. E quando eu entrei nessa escola, que eu sentava nessas cadeiras, eu falava assim: eu vou me esvaziar de tudo aquilo que eu aprendi. Pai, eu quero tudo novo. E eu quero aquilo que vem do Senhor. Eu quero aquilo que vem do Senhor. E, queridos, faz diferença. Eu posso dizer que eu era uma Marli antes e eu sou uma Marli depois. E eu vim para Brasília para ficar 3 anos. E estou aqui já há 5. E me rendendo ao propósito do Pai, aquilo que Deus tem para mim. Porque a melhor coisa que me aconteceu em Brasília foi estar congregando com vocês. Foi estar nesta família, debaixo dessa unção, honrando essa unção. Amém? Pegando a visão desse ministério. Queridos,
há uma unção, algo específico. Não se deixe distrair de jeito nenhum por qualquer coisa. É muito precioso. Essa palavra é muito preciosa. Ela é capaz, ela tem poder para transformar qualquer coisa, qualquer situação. Amém? E nós vamos falar um pouco hoje sobre o fundamento, sobre o alicerce que é a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, amo. E a gente vai começar lá por Efésios. Quero que os irmãos abram preparem, fiquem com as suas Bíblias em mãos, abertas. Hoje a gente vai ler um pouco. Eu quero que os irmãos abram lá em Efésios 1, do 16 ao 23. O meu nome é Marli, não me apresentei para quem não me conhece. E Efésios 1, versículo 16. Diz assim, Paulo falando, né? Paulo orando pelos crentes aqui dessa cidade. E ele falando assim, não cesso de dar graça por vós. Fazendo menção, ele mencionava cada um dos irmãos nas suas orações. Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração ou do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para saber qual é a riqueza da glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Amém? Então, aqui no versículo 17, Paulo fala assim, ele ora para que os crentes, né, para que seja concedido àqueles irmãos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Por que espírito de sabedoria e de revelação? Espírito de sabedoria, o que seria sabedoria, Marli? É a habilidade de colocar a palavra em ação. É conhecer e aplicar a palavra à sua vida, e é muito mais amplo do que somente saber. Amém? Então, a sabedoria é a capacidade de colocar aquilo que chegou como revelação para mim, colocar aquilo em prática. Em Tiago 1,5 diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Eu lembro que quando eu li esse versículo, eu falava, ele dá liberalmente, é de graça, eu vou pedir. E eu pedia, irmãos, eu pedia. Graças a Deus eu recebi. E sabedoria, então, é conhecer e aplicar essa palavra à minha vida, é aplicar aquilo que eu recebi como revelação no meu espírito. Por isso que ele fala aqui, espírito de sabedoria e de revelação. Se a gente for agora lá para Mateus 7, se puderem preparar as fotos, Mateus 7, 24... Mateus 7, 24 fala sobre dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As tempestades, as situações vieram sobre as duas casas, mas uma delas estava firmada na rocha. Ele não somente firmou, ele não somente ouviu as palavras, mas ele também as praticou. E se puderem passar a imagem, por gentileza, eu trouxe aqui a imagem desse farol.
É um farol que fica na costa da França, ele é chamado de La Jumont. Ele está edificado, querido, sobre uma grande rocha que leva o mesmo nome desse farol. E ele, você olha assim, ele é feito de cimento, tijolo, mas ele já tem mais de 100 anos e nunca caiu, porque ele está firmado numa rocha, próximo. Olha as tempestades quando vem, ele continua lá, firme. Inclusive tem uma foto, próximo, tem uma foto muito famosa, próximo. Tem uma foto muito famosa, não sei se os irmãos já viram, desse homem. Ele ouviu um barulho, ele trabalhava dentro desse farol, ele ouviu um barulho e ele saiu para fora. Quando ele saiu para fora, veio essa grande onda. E se ele continuasse ali, ele seria levado pelas águas. Mas no momento que ele viu a onda, o que ele fez? Se refugiou dentro do farol. E por conta disso, esse farol permanece firme, porque não está construído sobre a areia, mas sobre a rocha. Somos nós, queridos. Quando estamos firmados na palavra de Deus, podem vir as situações da direita, da esquerda, seja lá de onde vierem, mas eu continuo firme, porque eu conheço aquilo que eu recebi de Deus, eu conheço a palavra, eu sei que ela é imutável, eu sei que Deus é imutável, eu sei que Ele é fiel à sua palavra, eu não preciso temer. Eu permaneço firme na rocha, eu não caio. Amém? E avançando aqui, a gente falando um pouco ainda sobre a revelação, né? Agora já falei um pouco da rocha, da sabedoria, é aquele que recebe e pratica. E revelação? Revelação é a certeza por dentro, é convicção no espírito. Eu lembro que eu sabia sobre a autoridade do crente, mas aquilo não era ainda uma verdade da minha vida. E a partir do momento que eu recebi o alimento da palavra, que eu recebi o ensino correto, eu comecei a entender quem eu era em Cristo. E eu passei a praticar aquilo que eu estava recebendo. E eu passei a praticar, a usar a autoridade que eu recebi por meio de Jesus Cristo. Amém? E aí, por que eu preciso dessa revelação por dentro? Porque se a palavra de Deus diz, eu creio que é verdade. E se Deus falou, aquilo vai acontecer. Eu posso permanecer firme, nem olhar para a direita, mas nem olhar para os meus sentimentos, para aquilo que eu estou vendo ou sentindo. Eu posso crer nessa palavra e sobre ela que eu vou andar. E por que eu preciso estar firmado na palavra? Porque virão, queridos, situações contrárias, outros ensinos, modismos, filosofias, ideias. Ainda mais nós que estamos vivendo nos últimos dias. É certo que elas virão, mas eu vou permanecer no ensino, na sã doutrina, eu vou permanecer na palavra de Deus. E se a gente continuar avançando lá em Efésios 1, versículo 18... a gente vai ver que ele fala assim: iluminados os olhos do vosso entendimento, do vosso coração, para saber de qual é a esperança do que você foi chamado. Aqui ele não está falando necessariamente do chamado ministerial, do seu propósito, mas do seu chamado de filho e de filha de Deus. Você precisa se reconhecer como filho e saber que você tem um pai. E ele ora para que esses irmãos recebam esse entendimento da esperança pelo qual eles foram chamados. Além disso, ele fala assim, olha, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam a riqueza da glória da sua herança nos santos. Na palavra de Deus nós encontramos, querida, a nossa herança, aquilo que nós temos em Cristo. É na palavra, nós temos um testamento. E nós temos também heranças. Amém? E se você quer saber melhor sobre a sua herança, na quinta-feira passada, Túlio falou sobre a realidades da nova criação, e ele falou também um pouco a respeito da herança, do que nós somos e o que nós temos em Cristo. Amém? Então nós precisamos estar firmados nessa rocha, saber o que eu tenho em Cristo, o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu ando nessa verdade. Amém? E eu posso usufruir daquilo que Jesus conquistou para mim na cruz. No versículo 19 de Efésios 1, ele diz assim: e para que os olhos desses irmãos sejam iluminados, para que eles também compreendam qual a suprema grandeza do seu poder. Então, quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso fazer. Há um poder disponível para você. E há um poder dentro de você. E você precisa saber
receber a revelação de que você tem esse poder e você precisa saber como usar. Por isso que é importante a gente colocar em prática aquilo que nós estamos recebendo. E por qual motivo, Marli, a palavra de Deus é o alicerce da nossa fé? Por qual motivo eu preciso estar firmado na palavra? Se alguém perguntar para você hoje assim, qual é a razão da sua fé? Queridos, você vai poder dizer assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu posso fazer, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Você vai ter o quê? Convicção. Porque você tendo convicção, você vai estar firmado na rocha e não vai sair andando para lá e para cá desesperado, procurando por isso ou aquilo. Porque você já tem isso dentro de você. Você já tem isso na palavra de Deus, amém? E aí, dessa forma, querido, nós seremos influência, teremos a capacidade de influenciar, em vez de sermos influenciados pelo mundo. Firmados nessa palavra, eu vou poder falar assim, não, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Eu vou me firmar na rocha, porque é aqui que eu estou firme. É aqui que eu posso avançar e crescer naquilo que Deus tem para mim. E uma fé cristã sólida é não sermos abalados em nossas convicções e em nossas certezas. A gente não precisa ter dúvida de quem nós somos, do que podemos. A gente não precisa andar de um lado para o outro. Eu posso ter essa fé cristã sólida. Hebreus, queridos, é um livro que ele foi escrito, né, para um grupo de cristãos que eles tinham uma origem judaica. E eles estavam em dúvida. Se vocês forem ler um pouco sobre a história daquele livro, eles estavam em dúvida se eles permaneciam no cristianismo ou se eles voltavam para o judaísmo. E o autor de Hebreus, ele traz uma grande advertência para aqueles irmãos. Olha, vocês não podem retroceder, não podem olhar para trás. E do capítulo 1 ao capítulo 10 de Hebreus, o autor ele vai falando sobre Jesus. Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés, que por meio de Jesus a gente pode chegar a Deus, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o grande sumo sacerdote e que Jesus estabeleceu uma aliança muito superior e maior do que a antiga. Mas quando chega no capítulo 5 e no capítulo 6 de Hebreus, o autor dá uma parada, porque ele está frustrado. Por que ele está frustrado, Marli? Porque aqueles irmãos haviam parado no nível básico da sua fé. E essa falta de progresso, essa falta de crescimento em si, né, já era um diagnóstico ruim, mas também sinalizava algo muito mais sério. Aqueles irmãos, eles estavam tentando, né, quase se afastando da fé, retrocedendo. E aí ele chega ali, ele faz uma grande advertência muito séria àqueles irmãos ali no capítulo 6. Se eu fosse eles, eu rapidamente me arrependi e voltava, né, depois daquela advertência. E eu vou pedir para os irmãos abrirem lá comigo em Hebreus 5:11. Hebreus 5:11. Em Hebreus 5, o autor está falando aqui a respeito de Cristo superior ao sacerdócio da aliança. Aí quando chega no versículo 11, está aqui na minha Bíblia assim, os cristãos hebreus não tinham progredido. E ele fala assim, versículo 11 do capítulo 5. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando deveis ser mestres, ou seja, entendedores da palavra, atentando ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para os amadurecidos, para que, pela prática, tenha suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E parafraseando isso que nós lemos, é como se ele estivesse falando assim para esses irmãos. Eu tinha um monte de coisa para falar e para ensinar a vocês,
mas vocês se tornaram lentos em praticar aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês foram ensinados. Vocês se tornaram lentos em andar naquilo que vocês receberam de nós. Por isso, eu tenho que voltar a ensinar o que eu já ensinei, pois vocês estão se comportando como crianças. Em vez de eu dar para vocês uma feijoada, eu vou ter que dar leite novamente, porque vocês não estão amadurecidos. E aí, ele traz aqui no versículo 6, ele começa assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E aí do versículo 4 ao versículo 8, o autor traz uma advertência. Do 9 ao 12, ele traz aqui ele fala assim: olha, irmãos, não desistam. Eu sei que vocês tiveram essa parada, essa falta de progresso, mas não desistam. Deus é fiel para cumprir a promessa. O trabalho de vocês no Senhor não é em vão. E em seguida ele começa incentivando esses irmãos a permanecerem firmes na palavra. Amém? E doutrina, Marli, o que é ensino? O que é doutrina? Doutrina é fundamento, ensino é fundamento. A gente está vendo essas colunas aqui, esse prédio, qualquer casa precisa de um fundamento. É como se esses fundamentos, essas colunas, fossem um ensino. E a pregação, Marli? É como se fossem as paredes. Né? A pregação, ela vai te dizer assim, o que você deve fazer. E o ensino vai te falar o quê? Como você faz. Por isso que E é engraçado que Paulo, ele fala assim, eu sou apóstolo, eu sou mestre e eu também sou pregador. Porque há momentos que você tem que pregar para que fé seja gerada e vidas sejam salvas. Mas depois você não vai deixar aquela pessoa somente naquilo, precisa de receber o alimento, o leite e depois o alimento sólido, que vem por parte do ensino. E a doutrina, ensino, quer dizer, é um ensinamento essencial. E doutrina e ensino não é uma palavra, uma ideia de alguém, é algo que vem direto da parte de Deus. É como se Deus pensasse e Deus expressasse em palavras aquilo que Ele pensou. E isso se torna um ensino, e isso se torna a palavra. Amém? Então, doutrina é uma ideia, é uma afirmação de Deus, é uma expressão escrita de Deus e vem diretamente da parte de Deus. E princípios elementares, Marli, é algo básico. Doutrinas básicas, algo básico. Todo cristão deve saber. E quando ele começa aqui em Hebreus 6, ele fala assim, pondo de parte. Pondo de parte quer dizer, eu vou manter, é algo básico. Fé, por exemplo, é algo básico, mas eu vou manter ele perto de mim. Porque sempre que precisar eu posso consultar. Pondo de parte não é para deixar longe, é algo básico. Quando a gente está na escola, que vai aprender matemática, você começa já por equações de primeiro e segundo grau? Começa por adição, subtração, multiplicação, adição, já falei, e divisão, né? Para depois você chegar em algo mais avançado. Quando você está na faculdade, você costuma ter 3 ou 2 anos ali com matérias básicas, fundamentando aquilo que você vai receber depois. Então, para você começar por algo mais básico até chegar no avançado. E, queridos, a palavra de Deus, ela é comparada, o ensino da palavra, ele é comparado também ao alimento. Então, eu preciso estar bem alimentado nessa palavra para que eu possa crescer. Amém? Por exemplo, a gente está vendo aqui que ele compara o ensino básico ao leite, né? E o leite, ele é o principal alimento de uma criança. Até os 6 meses é o principal alimento. Mas o leite nunca se aparta da dieta. Se aparta num leite, num queijo, num requeijão. Está sempre pronto, está sempre ali perto. Né? Esse leite da palavra. E o leite, ele é fundamental para o crescimento. Quando a gente tem se eu pegar 2 crianças de 6 anos, uma recebeu apenas refrigerante, salgadinho, a outra recebeu o alimento balanceado, nutricionalmente falando, adequado. Quem vocês acham que teve um crescimento mais com todo o seu potencial? Aquela criança que foi bem alimentada, amém? Certo?
enquanto aquela não teve o seu desenvolvimento. E eu não sei se os irmãos sabem, uma vez que aquela criança não atingiu toda a sua... houve uma perda no seu crescimento, na estatura, aquela estatura não se recupera mais. O que eu quero dizer com isso, né? Uma criança, né, que é desnutrida, por exemplo, a estatura que ela perdeu, ela não recupera. O peso ela recupera, mas a estatura não mais. Queridos, a gente precisa estar bem firmado, recebendo o bom alimento da palavra de Deus para crescermos. Eu quero abrir com os irmãos lá em 1 Pedro. 1 Pedro. Pedro 2, do 1 ao 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai, querido, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Somente o genuíno leite da palavra, o genuíno ensino que vai dar o crescimento para a salvação. Às vezes a gente pensa que a pessoa vem para a igreja, tem 10 anos de igreja. O tempo, querido, não é determinante para crescimento. Mas o ensino da palavra, o ensino correto e genuíno. Por isso que Pedro diz aqui, desejai ardentemente. Querido, não se acostume com essa palavra. Não trate como comum essa palavra que você tem recebido aqui. O pastor Gerson estava falando que nós viemos aqui servir. A gente não escolhe nem o prato que vocês vão ser servidos, né? O próprio Pai é quem nos direciona qual mensagem a gente vai trazer a vocês. Então, recebam da unção, honrem a unção. Não considere essa palavra, o ensino, como algo comum, enfadonho. Não, se alegre, deseje ardentemente a palavra de Deus a cada dia. Essa palavra que te salvou, que tem te mantido firme. Então, deseje ardentemente o genuíno ensino da palavra, que é aquilo que vai te dar crescimento para a salvação. Às vezes a gente pensa que tem uma pessoa que tem 10, 20 anos na igreja, e tem outros que têm 2. Mas que já desenvolveram por ter recebido o alimento correto, o crescimento, o potencial naquilo que Deus quer. E, querido, essa pessoa que recebe esse genuíno ensino, esse vai correr muito velozmente. E vai mais rápido, porque ele está segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Ele não está em dúvida daquilo que Deus é, do que onde pode ir, do que é, para onde vai. Ele não vive de achismos. Não vive daquilo que está na internet. Não vive daquilo que está num post, está em isso e aquilo. Mas tudo é alinhado à palavra. Por isso, se firme nisso, principalmente nesses últimos dias. A fé, por exemplo, é algo básico. É algo considerado básico. Mas se você perceber, a fé está sendo dita em todos os cultos. É algo básico, mas faz parte do nosso fundamento. É onde nós estamos alicerçados e fundamentados. Amém? E Deus, queridos, não aprova um evangelho, entre aspas, ou uma crença particular. Deus não vai aprovar, Ele aprova aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele falou. Amém? Não é de acordo com o que um ou outro pensou, com a opinião de um ou de outro. Não, queridos, fique com a palavra. Amém? Alinhe a sua fé, alinhe o seu ensino à palavra de Deus, porque é isso que Deus vai respaldar. É a palavra dele, é o ensino que vem da palavra dele. Porque dessa forma nós iremos crer da forma correta. E dessa forma também, por crermos da forma correta, nós iremos agir, nós iremos falar e nos posicionarmos da forma correta. De acordo com a palavra de Deus. E dessa forma teremos o quê? Resultados. É interessante como o irmão Reagan fala, né? Ore por resultados. Nossa vida precisa de resultados, queridos. Mas só teremos se vivermos na palavra de Deus e de acordo com a palavra de Deus. Lá em Mateus 4, Jesus diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jeremias 15, 16 diz:
Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor. 1 Timóteo 4,6, Paulo falando a Timóteo diz assim: Timóteo, seja alimentado na palavra da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Querido, nos últimos dias, e a palavra de Deus diz isso, que existem 3 tipos de doutrina. A sã doutrina, amém, glória a Deus. A doutrina de homens não me interessa. E doutrina de demônios, quero não, amém. Fique com o que a Bíblia diz. Lá em Atos 17, vamos abrir Atos 17, a partir do versículo 10. Se puder tirar a música de fundo, eu agradeço, irmãos. Obrigada. Atos 10, 17. Desculpa, Atos 17, 10. Perdão. Atos 17, 10. Paulo e Silas estavam numa cidade chamada Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram o quê? Mais nobres do que os de Tessalônica, pois eles receberam a palavra com toda avidez. E eles eram nobres também, por quê? Porque eles examinavam as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Queridos, esses irmãos, eles conferiam a Bíblia e eles apresentavam, a palavra de Deus registra que eles tinham uma atitude nobre, porque eles já verificavam a palavra de Deus com toda a avidez. A gente vai precisar, nesses últimos dias, saber essa diferenciação, irmãos, do que é a sã doutrina, do que é a doutrina de homens e o que é o ensino de demônios. Mas eu preciso, Marli, me aprofundar em doutrina de homem e de demônios? Não. Eu sabendo qual é a sã doutrina, queridos, não vou ficar perdendo tempo com aquilo que não está com a palavra. Eu lembro que uma vez eu fui cedo fazer um exame, um moço chegou para me evangelizar. E ele veio falar para mim que o Espírito Santo era uma força. Aí eu falei assim, como é que uma força fala, te consola, né, te guia? Não pode ser uma força, é uma pessoa, moço. Eu falei, essa hora da manhã, o senhor vem falar isso? Gente, me deu uma indignação por dentro, que eu falei, não, que isso? Mas quando eu ainda era uma criança, na fé, eu tinha medo de conversar com outras pessoas que criam em doutrinas diferentes. Porque eu falava assim, eu não estou firmada ainda na rocha. Mas, querido, depois que eu me firmei nessa rocha, não passava um perto de mim, de outras religiões que eu já ia, eles até fugiam de mim. Chegou a esse ponto. E, queridos, por isso que eu preciso conhecer a sã doutrina, para eu poder diferenciar o que é ou não que está na Bíblia. E isso é uma atitude nobre. Amém? A doutrina, querido, o ensino que você vai receber, vai definir onde você vai, o que você vai falar e como você vai se posicionar. Amém? Por exemplo, em 1 Coríntios 14, 29, Paulo diz assim, julgai as profecias. Mas, querido, para você julgar uma profecia, você precisa ter um bom fundamento. Porque senão você vai cair em qualquer profetada. Qualquer profetada, querido. Mas eu preciso estar firmada até para julgar uma profecia. Doutrinas erradas sobre Deus. Eu, Marli, fui ensinada que Deus queria me castigar. Se eu fizesse, querido, eu era uma criança muito arteira. Eu ficava de cara para a parede na primeira série. Todo dia. E eu, uma vez na igreja, brincando, e aí eu subi no púlpito, e a irmã falou assim, cuidado, tem um anjo com a espada desembanhada. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não posso nem brincar. O que é pecado? Não é deixar e vir as minhas criancinhas. E aí eu fui aprendendo que Deus queria me castigar, que Deus colocava doença nas pessoas, né? Deus deu e Deus tirou. Mas aí, queridos, veio Jesus na plenitude dos tempos. E Hebreus 1 diz assim, olha, Jesus falou no tempo
Deus falou no tempo passado aos pais, às pessoas, por meio dos profetas. Mas agora ele fala como? Por meio de Jesus, que é a expressão exata, a expressão idêntica, idêntico a Deus. E você vai ver nos evangelhos, quando eu descobri isso, foi no Rema, e quando eu descobri isso, eu fui ler os evangelhos. Queridos, havia uma viúva lá na cidade de Naim. Havia um cortejo fúnebre. Aquela viúva estava indo sepultar os seus filhos. Quando Jesus olhou aquilo, ele compadeceu-se, foi tomado de uma íntima compaixão. Ele falou assim: pare isso. E ele deu uma ordem: jovem, levanta-te. E devolveu aquele filho com vida para aquela mulher. Jesus, querido, ele em nenhum momento colocou doença nas pessoas. Você vê Jesus colocando doença nas pessoas? Nos evangelhos, a gente vê Jesus curando, Jesus libertando pessoas oprimidas. Uma mulher que queria ser morta, apedrejada, o que Jesus falou? Eu te condeno, vai e não peques mais. Gente, se a gente vê como, se Jesus é a expressão exata de Deus, esse Deus é muito bom, esse Deus é amor. Às vezes falavam assim, ó, Deus é amor, mas é justiça, tá? É fogo consumidor. Dava aquele medo ameaçador. Querido, a justiça de Deus nos deu aquilo que a gente nem merecia. A justiça de Deus nos deu o amor, que é maior que o pecado. Me fez ser aceita, sem culpa. Querido, não sou mais pecadora. Hoje eu sou santa. Não ando mais na prática do pecado. Não ando mais, agora eu posso... O próprio Deus rasgou o véu. O próprio Deus fala, vem filho, e se eu errar? Já tem perdão disponível. O Pai deseja tanto, Ele quer a comunhão, esse relacionamento, então já tem perdão. Eu não ando mais nessa prática. Então, se nem Jesus condenou, se nem Jesus colocou doença nas pessoas, se Jesus não matou ninguém, Ele é bom, amém? E a gente pode ver Deus, por meio de Jesus, realizando boas obras. E isso, querido, que a gente precisa estar fundamentado. Isso que a gente precisa estar andando nessas verdades, amém? E a importância de a gente ter um ensino correto. Lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 3, fala que existe uma sã doutrina, que a gente precisa andar nessa verdade, alinhado à verdade. Paulo falou a mesma coisa para Tito, permanece nessa palavra, fala o que convém à sã doutrina. E, queridos, não podemos ter compromisso com doutrinas de homens. Vamos lá para Mateus 15, 9. Mateus 15, 9 diz assim, em vão me adoram. Ensinando, Jesus estava falando aqui dos fariseus, né, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas com o coração está longe de mim. E em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em Mateus 16, de 12, Jesus fala a mesma coisa para os discípulos. Cuidado com as doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Então, a gente, estando firmados na sã doutrina, a gente não vai cair nem para um lado nem para o outro. Nós vamos andar firmes. Assim como o apóstolo Paulo, querido, onde ele estava, ele era firme, ele confiava, passando por açoites, por dificuldades, ele permanecia firme naquilo que ele tinha crido. Naquilo, ele confessava a palavra, ele andava naquilo que tinha recebido de Deus. Amém? Lá em 1 Timóteo 4:1, eu quero abrir com os irmãos. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada pela sua própria consciência. E que tem cauterizado a sua própria consciência. Lá também em Gálatas, vamos para Gálatas. Gálatas 1. Gálatas 1, do 6 ao 9. Paulo começa aqui já falando quem ele era. Paulo, apóstolo, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens,
nem por intermédio de homens, mas por Jesus Cristo. A todos os irmãos e meus companheiros que estão nas igrejas da Galácia. Aí no versículo 6 ele fala assim: Gálatas, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro, não existe outro. Senão que há entre vós, né, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Amém? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anátema, seja destruído, seja condenado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Querido, não existe um evangelho sem poder. Se não tem poder, não vem de Deus. A palavra de Deus diz lá em Atos 1:8, mas recebereis poder quando recebereis poder, e a partir desse momento vocês vão passar, onde vocês passarem, as coisas vão acontecer. 1 Coríntios 2, do 4 ao 5, Paulo falando também: olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de sabedoria, mas em demonstração de poder e do Espírito, para que a vossa fé, querido, não se apoiasse em sabedorias humanas e em ideias humanas, mas no poder de Deus. E aí tem algo interessante também lá em Colossenses 2, do 20 ao 23. Paulo falando assim: olha, a doutrina bíblica, o ensino fundamentado na palavra, ele é imutável. Onde você for, querido, numa aldeia indígena, no Japão, qualquer país, fé é fé, salvação é salvação, cura, cura, amém? Mas existem também usos e costumes que é muito relacionados a visões particulares a respeito da Bíblia. Então, lá em Colossenses 2, do 20 ao 23, Paulo está falando isso àquela igreja. Olha, vocês estão ainda pegando que pode isso, que não pode aquilo, mas se fundamente na palavra, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Costumes mudam, amém? Ideias mudam, pessoas mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? E se hoje perguntarem para você qual é a razão da sua fé, você pode dizer, querido, porque você tem recebido aqui o bom alimento da palavra. Você tem recebido aqui, você tem sido bem alimentado. Amém? Então você é convicto naquilo que Deus tem para você, você sabe quem você é, você sabe o que você pode, se fundamente nisso e ande nisso. Desejar ardentemente a palavra de Deus. E é interessante que lá em Efésios 4, a partir do versículo 11, Paulo vem falando a respeito dos dons ministeriais. E os dons ministeriais, eles têm um propósito. Qual é a função, então, Marli, dos dons ministeriais? É aperfeiçoar os santos, é lapidá-los para que cada um de nós, queridos, possamos brilhar onde nós chegarmos. Amém? E lá no versículo 14, ele diz assim, né, falando a respeito dos dons ministeriais, para que não sejamos como meninos imaturos, né, agitados de um lado para o outro e levado ao redor de todo o vento de doutrina pela artimanha de homens, pela astúcia com que eles induzem ao erro. Então, querido, se fundamente na palavra, amém? Firme-se nisso, porque Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio e para que você possa crescer em todo o potencial que Deus tem para nós. E lá em Apocalipse 2, já para terminar, lá em Apocalipse 2, Jesus falando à igreja de Pérgamo e à igreja de Éfeso, né, em Apocalipse 2, e a igreja de Pérgamo, Jesus fala assim para aquela igreja, lá no versículo 14, olha, eu tenho contra ti algumas coisas. Vocês têm sustentado a doutrina de Balaão e têm sustentado a doutrina dos nicolaítas. E lá, quanto à igreja de Éfeso, no versículo 6, Jesus diz assim, olha, contudo, eu tenho algo a teu favor.
né? Você tem odiado as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Querido, a gente precisa rejeitar aquilo que Deus rejeita, aquilo que Deus odeia. E Deus dá uma palavra dura para a igreja de Pérgamo. Olha, vocês têm sustentado essa doutrina, mas para Éfeso não. Olha, vocês têm odiado o que eu odeio. E para finalizar, modismo, ventos, seja lá o que for, ideias de homens, querido, isso passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E lá em Hebreus 2:1, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se apegue com firmeza, querido, às verdades que você tem ouvido, porque é nela que você vai encontrar aquilo que você tem buscado. Em Deus, amém? Obrigada, Pai.